1h13. Muito boa tarde, minha gente. Estamos de volta aqui na programação da 104 FM. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui junto com a gente. E como anunciamos nas redes sociais, repercutiu bastante, né, Luiz Antônio? Estamos recebendo aqui o Luiz Antônio, ele que é graduado em Direito pela Faculdade Católica Rainha do Sertão, pós-graduado em Direito Trabalhista e Previdenciário pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e técnico ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará. Vamos conversar sobre concurso público, sobre estratégias de aprovação. Já quero desejar boas-vindas a você, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Adilane, boa tarde também aos nossos ouvintes, né, da 104, o pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Gostaria de agradecer o convite, né, e espero que o pessoal que está nos acompanhando possa gostar, né, desse bate-papo aqui que a gente vai ter nessa tarde. Sem dúvida, vai ser um bate-papo super interessante. Quero desejar boas-vindas a você que está nos ouvindo através das redes sociais. Está sendo transmitido pelo meu Instagram e também pelo Facebook. E lembrando que depois essa entrevista vai ficar salva para você voltar outras vezes. Também saudar a você que está nos ouvindo através da sintonia 104 FM. Luiz Antônio, é o seguinte, já quero perguntar a você como foi a sua vida como universitário? Porque a gente sabe que antes da gente falar em concurso público, a nossa vida de concurseiro começa na própria graduação. Como é que foi? Exatamente, Adilane. Bom, acho que as pessoas, grande parte, né, já me conhecem. Sou jaguaribano, né, de sangue, de coração também. Fui fazer faculdade em Quixadá. Nós geralmente temos um preconceito de que faculdade só em capital, né? Mas não, estudei no interior, fiz faculdade no interior. E na faculdade foi onde surgiu o interesse, o desejo por ser servidor público, né? Por fazer o concurso público, por ter a estabilidade que o serviço público nos oferece. Então, com o contato que eu tive com outros servidores públicos lá, né, em Quixadá, foi onde eu fiz a faculdade, nasceu essa sementinha, né? Eu disse, um dia quero ser servidor público. E concretizei o meu sonho, né? Atualmente sou servidor do Ministério Público. Não é o cargo que eu quero até os últimos dias da minha vida, eu continuo estudando, né? Mas, assim, para mim foi uma bênção, foi uma maravilha hoje pertencer a essa instituição que eu, né, tenho tanto orgulho. E na faculdade foi quando surgiu realmente, porque até o meu ensino médio eu nem sabia que existia concurso público. Não era falado desse assunto. Não era falado. Minha mãe é servidora pública do município, mas o concurso que eu tinha contato era o concurso a nível municipal. Eu não sabia que tinha concurso a nível estadual, a nível federal, vários cargos que estão acessíveis aí pra gente, né, fazer provas, e, enfim. E eu não sabia, eu vim conhecer depois que eu fui fazer a faculdade. A faculdade, ela abre, é um mundo, né? Você passa a ter contato com a diversidade de pessoas, então ela abre um pouco a sua mente. Aí ali eu disse, eu quero enveredar por esse caminho, eu quero ser servidor público. E foi quando eu comecei a estudar. O meu primeiro concurso eu fiz com 2 anos de faculdade, né? Não tive uma preparação para o concurso. Justamente uma das coisas que eu quero repassar para as pessoas é a preparação para concurso. Você não faz uma prova com conhecimento de mundo. Ah, meu conhecimento que eu tenho... Não, tem que ter uma preparação. E foi o baque que eu levei no primeiro concurso que eu fiz, em 2012. Eu não estudei. Eu estudei com o que eu tinha, como era um concurso na área do judiciário, né, para servidor da Justiça Federal, eu achei que o que eu tinha estudado na faculdade durante 2 anos era o suficiente, ingênuo, né? E aí a gente sabe que o resultado foi bastante, né, foi muito triste, né? Eu e alguns colegas também, você ingênuos. Se sente assim, eu não sirvo para isso. Bate aquele choque, porque eu não tinha a noção de como estudar. Eu não sabia que eu tinha que ter uma estratégia de estudo, eu não sabia que eu tinha que ter uma preparação focada para aquele concurso. Eu achei que o conhecimento que eu tinha da faculdade, eu e um grupo de colegas, inclusive, né? Nós nos unimos e até resolvemos algumas questões, tem alguns sites que eu vou até depois indicar, o que concurso, que tem questões para todos os cargos, para todas as áreas, mas não foi suficiente, né? Então, nós pecamos talvez por autoconfiança, por achar, não, a gente já está fazendo uma faculdade, a gente já sabe muito, e na verdade não é assim. Um concurso, normalmente, um concurso a nível estadual, você concorre quase que com uma cidade. Nesse último concurso que eu fiz para técnico do Ministério Público, tinha 17 mil inscritos. Quer dizer, quantas eu concorri vagas? Para 9 vagas. 17 mil para 9 vagas. Para 9, é. Meu Deus. Pois é, então, eu olhando assim,
no tempo eu penso, eu consegui vencer uma cidade inteira, né? Porque, mas numa questão assim, lógica, 17 mil pessoas não fizeram a prova, são inscritos, né? Mas digamos que 12, 15 mil fizeram, né? E desses 12 ou 15 mil, 9 foram selecionados. E eu estava entre esses 9. Então, assim, para mim foi uma bênção, uma maravilha. E hoje estou trabalhando na minha cidade, né? Você, quando passou, foi para onde? Fui para Jaguaretama e Jaguaribara. Fiquei lá 1 ano. E como Jaguaribe, as pessoas não têm muito interesse por Jaguaribe, a verdade é essa, né? O pessoal que passa nesses concursos normalmente é de capital. Então o interesse é subir, é chegar próximo da região metropolitana, é ficar próximo ali de Sobral. E o meu interesse, muito pelo contrário, era voltar para casa, era vir para o sertão, né? E inclusive é um detalhe interessante, o pessoal do interior normalmente não procura, né, não se interessa por esses cargos. Normalmente quem passa são pessoas de capital. Por isso que em algumas carreiras, né, o interior está quase vazio, porque o pessoal quer ir de volta para casa, quer retornar para Fortaleza, né? Mas não, eu fiz o caminho inverso dessas pessoas. Eu quis ficar no interior e vim para casa. E atualmente trabalho em Jaguaribe, que é a minha cidade, minha terra natal, é onde eu moro. Existe uma diferença, Luiz Antônio, para os profissionais que passam, obviamente, vão para a capital e os que ficam no interior. Existe algum incentivo para quem vai para o interior? Em algumas instituições, sim. Na que eu estou, não. Tem, por exemplo, no Tribunal de Justiça, o pessoal recebe uma gratificação de estímulo ao interior, né? Que é uma gratificação chamada GEI, gratificação de estímulo ao interior, que é justamente para estimular os servidores a virem para o interior. Mas a ordem natural da vida é você querer se aproximar da sua família. Sim. Geralmente, a pessoa casa, tem filhos, deixa os filhos na capital, vem para o interior, e aí eles querem voltar, né? E no meu caso eu tive a sorte de ser do interior, que eu acho que é uma sorte, eu adoro o interior. E Jaguaribe tinha a vaga, né? E dentro de 1 ano eu consegui chegar em casa. E alguns colegas que estão longe ainda, tem um que está lá em Viçosa do Ceará, longe demais, doido para chegar em Fortaleza, mas não consegue, porque a concorrência é muito grande, né? Eles lançam editais, lançam vagas, você vai concorrendo, aí depende do seu tempo na instituição, o tempo de serviço, entendeu? E aí você vai concorrendo ali, e se você não tiver aqueles pré-requisitos, você acaba ficando para trás. E a outro vai ocupando a sua vaga, e vai ficando no interior, entendeu? Entendi. E aí, então, assim, retomando para a sua pergunta inicial, o interesse por concurso foi na faculdade, né? Eu não tinha esse contato, não tinha esse conhecimento durante o ensino médio. Até porque o foco do ensino médio é o vestibular, né, também. Não se fala muito em concurso, né? Então, se você não tem interesse em fazer uma faculdade, você quer apenas passar num concurso de nível médio, por exemplo, as escolas não incentivam isso, né? Incentivam realmente, eu acho que é o correto também, incentivar a fazer o ensino superior. Não pular etapas, né? Porque o ensino superior também é importantíssimo, né? Que abre portas também, isso. Além do concurso, abre portas para a parte científica, né? A parte acadêmica e tal. Mas focando mesmo no concurso, não há esse incentivo, as pessoas não sabem por onde começar, qual material estudar, né? Quais são as etapas, as pessoas não leem edital. Sai um concurso, a pessoa só lê a data da prova, valor da inscrição, não lê o local da prova, não lê o edital. Não lê como é que é feito o cálculo da prova, das questões, das pontuações. Né? Faz a prova completamente alheio. E isso é um ponto importante para você fazer um bom concurso. Eu acho que o início de tudo é você ler o edital, né? O edital. Você saber tem que qual saber o conteúdo programático. O conteúdo também. Porque assim, se você não souber o que é que vai cair naquela prova, você faz a prova, você vai dar um tiro no escuro. Né? Você tem que saber, e o que passar dali, o que não está no edital não pode estar na prova. Sim. Então até para você recorrer de uma questão que não estava no edital, você precisa ter conhecimento do edital. Então, às vezes você estuda o edital todinho, vê uma questão lá, poxa, mas isso aqui não estava previsto lá. Aí você Eles não poderiam ter cobrado. Não pode ter cobrado, porque só pode cobrar o que está no edital. O edital é a lei do concurso, né? Então, se num concurso, por exemplo, para policial militar, eu cobro uma determinada lei, porque sempre cai alguma matéria penal nessa parte militar. Se eu cobro alguma, e as leis mudam, né? Sempre. Sim.
Se há uma modificação da lei posterior ao edital, já não pode ser cobrada. Só pode, a não ser que eles retifiquem o edital. Mas normalmente eles deixam como está. Então não pode. Se a lei foi modificada após o edital, não pode cair essa questão no concurso. E as pessoas não sabem. Aí não recorrem, fica completamente alheia, né? E a gente precisa ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento técnico também, para poder a gente não perder os nossos direitos. Às vezes você perde uma questão por não saber que podia recorrer, pedir uma anulação. E às vezes por uma questão você perde um cargo. Né? Tem gente que nessa questão de recorrer fica só esperando por outros alunos. Não, fulano vai Outros recorrer. alunos. E você mesmo podendo fazer. Às Pode. vezes todo mundo tem o mesmo pensamento, aí perder a questão. Então vamos lá, já é uma dica. A gente está falando aqui sobre estratégias de aprovação de concurso. Então essa daí já é uma dica. Ler com cuidado o edital e olhar o conteúdo programático. Interessante o que você falou, porque também tem gente que estuda o que não precisa. Isso. Porque se não está no edital, como você está dizendo, não necessita você estudar. Então é só energia jogada fora, né? E tempo. E tempo. Porque o concurseiro, ele é tempo, né? E assim, você sai o edital, por exemplo, saiu o edital agora em maio. A prova, geralmente, ou ela vai ser de junho para julho. Então, você tem um tempo muito curto para estudar muita coisa. Então, se você desperdiça o seu tempo estudando coisas que não tem no edital, você vai estar deixando de estudar aquilo que pode cair na prova, né? Eu tive um colega de faculdade que ele estudava por livros volumosos para fazer provas. Não precisa. Porque você não vai conseguir ler um livro de 500 páginas e de uma disciplina só, que tem várias disciplinas, não é só uma, dentro de 2 meses. Tem gente que se preocupa muito com o material, Luiz Antônio. Como é que você faz a seleção de material? O material, primeiro depende se a pessoa já tem uma bagagem, né? Porque se você não tem uma bagagem, é importante que antes que sair o edital, o concurso tal foi aprovado. Geralmente sai a notícia da aprovação do concurso, porque o poder público ele aprova a realização do concurso, ele faz todo aquele trâmite, seleciona a banca e tal. Sai a notícia da aprovação do concurso. Dali já é importante que você compre um material pré-edital. Certo. Já é importante que você procure um cursinho, nós temos vários, né, querendo fazer propaganda, mas nós temos o Prime em Fortaleza, que é bem acessível. Tem o Estratégia, já tem aí várias... por várias ocasiões eles publicaram assinatura ilimitada. Né? Você pode, por resto da vida, você paga um valor, você pode usar até a vitalícia, né, que chama? A vitalícia, Já estão lançando de novo agora o que concurso lançou também, né? A vitalícia. É um preço um pouco salgado, mas é vitalícia, né? Então você nunca vai precisar pagar, né? Tem gente que até critica nessa questão de vitalícia. Como é que você vai pagar uma coisa que você vai usar pro resto da vida? Calma, não é assim. Que a gente sabe que concurso você faz às vezes não passa de primeiro e é normal. Vamos ter calma. E você vai precisar da assinatura, né? Depois. E assim, e voltando para a questão do material... acima de tudo, comprar um material para formar a sua bagagem, né? Uma casa sem alicerce, ela rapidamente racha né? Então, formar essa bagagem, depois que sair o edital, é que você pode até se valer desse material que você já tem, mas é ideal que você compre um material pós-edital. Que antigamente se falava muito em apostila, hoje nós temos os PDFs, né? Isso, fala bastante, né? Os PDFs que são, assim, os responsáveis pela aprovação de muita gente. Porque eles contêm o resumo de tudo que você... Né? É bem direcionado. É bem direcionado. Né? Então você, selecionando o material pré-edital, já começa a estudar daí. Forma a sua bagagem. Começa a disciplina que eu não gosto. Estude por ela. As que você gosta, que você já tem um domínio, você deixa para mais próximo do edital, mais próximo da prova. A gente tem que estudar aquelas que a gente não tem afinidade. Por exemplo, eu não tenho afinidade com cálculo. Certo? Então, se tiver um concurso que tenha cálculo, eu vou ter que focar em cálculo. Porque a minha deficiência maior é em cálculo. Já eu sou mais eu tenho mais afinidade a linguagens. Então, eu deixo para estudar linguagens quando está mais próximo do edital ou quando o edital é lançado. Então, tudo é uma questão de estratégia. Sim. Não é à toa que aquele cursinho tem o nome de estratégia, né? Que é muito conhecido. Porque o concurseiro vive de estratégia. Ele tem que se preparar, formar sua bagagem antes de sair o edital. Saiu o edital, olha o conteúdo lá que tem. Lá no anexo do edital sempre tem o conteúdo. E eu sugiro que você imprima o conteúdo, compre marca-texto e vai grifando o que você vai estudando. Você vai tendo uma noção, um panorama de quanto você já caminhou.
Porque às vezes você pega um conteúdo lá, que fica lá no finalzinho do edital, tem as linhas são muito próximas, é um conteúdo assim bem apertadinho, aí você acaba embaralhando tudo, você não sabe nem o que é que está estudando. Você pega um marca-texto, vai grifando, ó, hoje eu estudei isso, marca o que você já estudou, passa para o ponto seguinte. Não adianta você ficar amarrado num conteúdo só. Mas eu gosto muito desse conteúdo. Muito bem, você gosta, mas você está estudando para um concurso. Depois que você passar, você estuda novamente, você se aprofunda. Mas o concurso é saber um pouco de tudo. Né? Não é saber tudo, é saber um pouco de tudo. Você tem que pegar aquele conteúdo que está no edital e focar nele. E, como eu falei, uma técnica até de organização é você ir grifando o que você já estudou. Que aí você vê, olha, na disciplina tal, tá faltando aqui uns 10 tópicos para eu fechar ela. Na disciplina tal, estou distante, só consegui estudar 3 tópicozinhos e tem quase 20 aí. Entendeu? Então, são pequenas coisas que as pessoas às vezes não lembram, né, desses pequenos detalhes. Então, o material é importantíssimo, porque você não pode pegar um material que seja muito aprofundado. Você não pode pegar um livro volumoso de 500 páginas. Um tratado, né? Não dá, né? Não dá, porque é tempo. O concurseiro, ele vive de tempo. Né? Você tem aí, e especialmente o concurseiro que trabalha. Sim. Porque você normalmente trabalha de 6 a 8 horas por dia. De muita gente. De muita gente. Então, as pessoas perguntam, você conseguiu passar trabalhando? Consegui. E no meu trabalho anterior, eu só tinha hora de entrar, não tinha hora de sair. Né? Acontecia alguma coisa e ficava até 8, 9 da noite. Então, assim, quando chegava em casa, que eu tomava um banho, deitava, tirava um cochilo, às vezes 10 da noite eu começava a estudar. 10 horas é que você começava? Começava, Eita, menino. Aí eu ia até 1h da manhã e às vezes eu acordava ainda de madrugada, 5 da manhã, estudava mais um pouco para poder merendar e voltar para o trabalho. E a questão da absorção? Dava certo? Você conseguia absorver? O seu corpo se adaptou? Isso foi um processo? Eu tive a sorte de conseguir absorver, mas tem pessoas que infelizmente não têm a mesma facilidade, que a gente não pode se comparar também, né? Estou dando aqui o meu exemplo, mas tem pessoas que em casa certamente vão dizer assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo absorver. Super natural. Principalmente, Luiz Antônio, quando é um assunto que a pessoa considera chato. Isso. Acredito que você já pegou assuntos que você detestava, ou que pelo menos você, meu Deus, estudar isso aqui. E aí? Como fazer? Aquela coisa que você estuda à força, né? Sim, exatamente. Estuda porque é necessário, mas é o que eu disse antes. Não adianta você só estudar aquilo que você gosta. Você tem que tirar o preconceito daquelas coisas que você não gosta, tem que focar. Porque se naquela disciplina caiu o que você não gosta, você já é uma reprovação certa. Porque você estudou com má vontade, você acha que por ser uma disciplina que não gosta, ela não merece sua atenção, quando na verdade, quem elabora a prova, ele sabe o gosto do concurseiro, ele só coloca coisa que a gente não gosta. É incrível. É de propósito. É de propósito. Eles devem imaginar, eles imaginam a mente do concurseiro, devem dizer, olha, isso aqui eles não estudaram, vou colocar essa questão. E quem estuda esses conteúdos mais chatinhos é o que leva vantagem lá na frente, né? É o que leva vantagem. Foi aquele que lembrou, né, que acendeu essa luz, assim, essa ideia. Eu vou estudar aquilo que eu não gosto. Eu vou estudar aquelas disciplinas que eu não tenho afinidade. Porque as que você tem afinidade, presume-se que você já sabe. Que você tem um conhecimento mediano. Você consegue pegar. E como é que eu vou saber? Pegue questões de concurso e resolva. Pronto, você chegou no ponto. Porque você avaliando provas anteriores, você pode fazer um diagnóstico de como será mais ou menos a sua prova futuramente, correto? Isso. É importantíssimo você pegar provas anteriores da mesma banca. E, se possível, do mesmo cargo. Que a banca já vem definida desde o edital. Isso. Quando um órgão público vai fazer, né, um concurso, eles abrem um procedimento para escolher a banca. Aí a banca elabora o edital e tem ali um prazo para inscrição, para a banca elaborar a prova, né? Então, saiu o edital, às vezes até antes, quando a prova mesmo, quando se faz o contrato, o poder público e a empresa da banca, você já sabe quem é. Nos concursos que eu faço, normalmente é a Fundação Carlos Chagas, que é a FCC, a CESP, que hoje é SEBRASP, Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. Então, dessas bancas, eu já tenho mais ou menos a forma como elas trabalham, especialmente
português, que o português da FGV é um português que tem mais lógica. Que é melhor, a meu Mais ver. raciocínio já eu não gosto. Você não gosta? Eu gosto daquela coisa mais Você gosta mais gramática. gramática. Eu não gosto muito de português. Subentendido, não. Eu gosto de uma coisa mais clássica. Uhum. O clássico você já vai encontrar na FCC, que é a Fundação Carlos Chagas. Então já é outro estilo de prova. Então é importante que você conheça o estilo de prova da sua banca, para que você não seja surpreendido na hora da prova, né? Então você fazer um concurso que não saber nem qual é a banca que vai fazer a prova, você pede para um amigo seu, que eu já vi casos assim, de pessoas, eu vou pedir para um amigo me inscrever, eu pago o boleto da inscrição, vai fazer a prova, não sabe nem quem é a banca. Assim, a pessoa esperar uma aprovação numa situação dessa realmente é querer muito, né? É igual aquele pessoal que pede pra mãe deixar o currículo na empresa. Não, quem tem que deixar é você. Do mesmo jeito a inscrição. Você tem que fazer a inscrição. É uma questão assim, presume-se que se você vai fazer um concurso, você lê o edital. Isso, você quando fez a inscrição, você leu antes o edital. Você viu, você estudou o conteúdo programático, você viu o que é que vai cair, né? E aí depois disso, é como a gente estava falando há pouco, olhar as provas anteriores. E aí eu vejo um grande problema em concursos, em algumas bancas, especialmente a nível municipal, é que algumas bancas não divulgam provas. Uhum. Eu vejo isso um grande problema. Geralmente esses concursos de nível municipal, as bancas contratadas não divulgam provas anteriores. Você suspeita que seja por quê? Quais os motivos? Eu entendo que é porque eles não têm repertório de questões. Querem e utilizam questões, né, repetidas. Porque até essas bancas maiores, elas repetem questões. Às vezes não repete as mesmas alternativas, mas repetem o mesmo raciocínio, a mesma estrutura. A mesma estrutura da questão. A mesma estrutura, a mesma forma de resolução. E algumas bancas pequenas repetem a prova mesmo. Né? Então, eu vejo um grande problema nesses concursos de bancas pequenas, não divulgar a prova para o concurseiro se preparar, né? E a razão básica eu entendo que seja essa. Não tem repertório de questões, não tem pessoas para elaborar questões novas e acaba reaproveitando questões de outros concursos. Mas é importante que você procure a prova que foi aplicada no concurso anterior, de um cargo, se não for o mesmo cargo, mas um cargo similar, para entender o que é que a banca pensa, o que é que a banca está projetando. Nos cargos mais elevados, na carreira jurídica, para juiz, promotor, delegado, a banca é importantíssima porque existe a segunda fase, que é uma prova oral. Uhum. Assim como eu estou aqui conversando com você, o candidato está diante de uma autoridade, às vezes um desembargador, um delegado importante, e ele fica questionando o candidato. Né? Você tem que pegar o assunto lá de dentro mesmo. E tem que argumentar e dizer, e sabe, tem que justificar, e é tudo gravado, né? Porque se eventualmente você quiser recorrer, fica a mídia gravada. Olha, no minuto tal eu falei isso, o examinador entendeu errado, não sei o que e tal. Fica tudo gravado e tem algumas arguições, né? Algumas provas orais que são públicas, é no auditório. Uhum. Todo mundo pode entrar e assistir. A pressão é grande. Muito grande, porque você fica num palco diante de, às vezes, 7 pessoas, aí você vai passando de pessoa em pessoa e eles vão te perguntando. Nossa Senhora. Então, assim, é uma coisa, pesado, né? É um pesadelo, realmente, né? Eu fico imaginando na noite anterior se essas pessoas dormem. Aí a gente vai falar agora sobre o psicológico, que é muito importante, tanto quanto o conteúdo, né? Como é que fica o psicológico de uma pessoa dessa? Eu creio que a pessoa dessa não deve dormir na noite anterior, né? Mas, assim, falando sério em relação ao psicológico do concurseiro, o concurseiro ele necessita ter um equilíbrio, né? Tem que estar aí com a mente equilibrada, nem fazer em excesso e nem fazer de menos também. Então, estudar é importante para o concurseiro? Mas tem que saber equilibrar o estudo com as rotinas do dia a dia, com as atividades sociais, fazer exercício físico, fazer uma academia. Não pode apenas bitolar, porque tudo em excesso faz mal. Até a água, se tomar em excesso, faz mal. É verdade. Então, eu tinha um professor da faculdade que dizia, a virtude está no equilíbrio. Uhum. Né? Então, a pessoa que equilibra bem a família, né? Que a família também cobra, especialmente quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos, tem que dar atenção para o esposo, para a esposa, para os filhos, né?
Tem as atividades mesmo, que nós vivemos numa sociedade, a gente não vive numa ilha, então nós temos também relações sociais, e temos que conciliar tudo isso com o estudo. Então está no equilíbrio, né? Você também não pode baixar a guarda, eu vou sair toda noite. Não, aí vem a questão da renúncia. Renúncia, outra palavra. Tem muita renúncia no concurseiro, porque tem que abrir mão de lazer, abrir mão de momentos com a família, abrir mão de até coisas mesmo necessárias, como acompanhar um familiar que está doente. Muitos abrem mão disso para poder estudar para uma prova, né? E essa renúncia é importante porque o resultado dessa renúncia você vai ver lá na frente. Naquele momento você pensa, eu não estou fazendo isso, que pena. Mas você só vai entender o porquê dessa renúncia, né? O porquê de tanto sofrimento, que também não deixa de ser um sofrimento. A gente né, sofre, porque tem a pressão. A gente não está aqui para romantizar nada. Nada, sofre mesmo, sofre. Um processo. Porque você fica numa situação de você fica na expectativa de um futuro que nem sabe se vai chegar. Porque se você vai fazer um concurso, você não sabe se você vai passar, não sabe se aquele dinheiro que você investiu, se aquele tempo que você está, em tese, perdendo, que não é uma perda, né? Estudar não é perder tempo, mas para muitas pessoas é. Então, aquele tempo que você está ali gastando, talvez nem dê certo, né? Então fica esse sofrimento mental, sofrimento físico, porque estudar também cansa. Cansa bastante. Cansa a mente e cansa o físico. Especialmente se você não tem uma estrutura boa, uma cadeira boa para sentar, uma Até mesa. isso influencia, né? Influencia, porque muitas vezes você não consegue ter um foco, você não consegue ter atenção no que você está lendo, porque você não está se sentindo bem, você está com a postura um pouco, né, as costas, os ombros curvado, então isso também influencia. E eu sempre costumo dizer que estudar não é como ler uma revista. Não é como você chegar num consultório dentário, pegar uma revista Época, revista Caras e ler uma notícia. Tem que ter intenção. Tem que ter, exatamente, tem que focar naquilo. Você precisa ter foco naquilo que você está estudando. Não adianta se enganar. Tem gente que se engana. Eu também já me enganei muito. Em que sentido? Vou ler 10 páginas aqui. Aí na segunda página, aí começa, e a atenção começa a se perder. Aí eu fico passando só o olho. Mas você tá lendo, né? Tô lendo, tô passando o olho, termino às 10, estudei. Não estudou. Talvez apenas as 2 primeiras páginas tenham valido alguma coisa. As 8 que você apenas passou o olho, você não assimilou nada. Então é importante não se enganar. Se você está com a atenção um pouco... está com um déficit de atenção mesmo, por problemas, né? Todos nós carregamos problemas, né? Pare ali, vá fazer outra coisa, toma um copo d'água, vá para a janela, assista meia hora de televisão e retorne para ver se você consegue assimilar. Porque não adianta se enganar, né? Eu bati minha meta. Hoje eu li 50 páginas desse PDF aqui que eu comprei para estudar. Sendo que das 50 você só prestou atenção em 10. Então você perdeu muita coisa. Então não adianta se enganar. Tem que ser realista. Se você não está assimilando, se você não está prestando atenção naquilo que você está lendo, ali é tempo perdido. Ali realmente é tempo perdido. É porque você está gastando um tempo que não está tendo nenhuma assimilação. Você acha que todo mundo é capaz de passar em algum concurso público? Eu entendo que sim, porque tudo parte de uma decisão pessoal de renúncia, né? Hoje nós temos, está bem democratizada assim, a questão do acesso à informação, e os próprios concursos também que lançaram vagas, né? Agora tem essas leis de ações afirmativas que são as cotas. Sim. Né? Para pessoas com deficiência, né? Então, por exemplo, na minha turma do concurso tinha uma pessoa com deficiência. E ela conseguiu, logicamente que ela entrou num percentual, né? Acho que na época era 20% da quantidade de vagas. O grupo que ela concorreu é um pouco menor do que o que eu concorri. Mas ela renunciou, ela se dedicou, ela fez a prova, ela tirou uma nota altíssima. Então, assim, ela realmente valeu a pena todo o esforço. Ela foi capaz. Por mérito, né? Exatamente. Independente das limitações, ela conseguiu. Então eu acho que mesmo as pessoas que têm alguma dificuldade de aprendizado, porque eu vejo o cérebro como um músculo. Não sei, assim... Vamos fazer uma comparação, né?
né, você que é da área da saúde, você sabe que não é, mas eu vou comparar. Um músculo, se você vai para uma academia e faz muito exercício físico, você consegue que ele se desenvolva mais rapidamente, né? O cérebro é do mesmo jeito. Se você mantém uma rotina de estudos, se você tá ali focado, o seu cérebro ele automaticamente vai se abrir com muita facilidade, você vai conseguir assimilar. Por isso que No início é mais difícil, mas depois... No início você é como se fosse um início de academia, né? Que você vai a primeira semana, parece que você sofreu um acidente todo dolorido, né? Do mesmo jeito é o nosso cérebro. Vai ganhando condicionamento. Vai ganhando. Eu já vi, inclusive, eu tive colegas de faculdade que depois de muito tempo eles decidiram fazer faculdade, né? Casaram, tiveram filhos, fizeram uma faculdade há muito tempo atrás e que decidiram fazer o curso de Direito. E aí eles disseram que é muito difícil retomar o estudo. Pessoas com 40, 50 anos, já com filhos, disseram, olha, para vocês que são jovens, que terminaram o ensino médio agora, é muito mais fácil, porque vocês estão no pique, né? Nós que tivemos essa pausa para a família, que paramos os estudos, para a gente retomar, até para assimilar, é mais difícil. Então, quando você exercita, quando você lê muito, quando você resolve questões, você acaba que coloca o cérebro para funcionar, né? E deixa ele mais aberto, até para novas informações. Agora, o conhecimento ele é reciclável também. Não adianta você assimilar e você não colocar em prática. Sim. Porque você perde o conhecimento. É uma tristeza quando você estuda um conteúdo, vai resolver uma questão, uma semana depois e já não sabe o que está fazendo. Você olha para a questão e diz assim, meu Deus, eu sabia essa resposta. Eu estudei isso, né? Apagou. Exatamente. Tem que ter revisão. Porque tem que revisar, né? Tem que fazer esse trabalho de revisão, de você rever aquele conteúdo. E fazer associações também no dia a dia, porque eu acho que essa questão da associação é o que fixa também. Também. Você, por exemplo, no direito tem muita coisa que é realmente bem teórico, né? E tem alguns que chamam de mnemônicos. Eles pegam iniciais de palavras para a gente decorar. Por exemplo... a gente está esperando por essas estratégias, essas dicas. Por exemplo, se você pegar lá na Constituição, no artigo 1º, tem os fundamentos da República, né? Que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e o pluralismo político. E os cursinhos ensinam o Sócio Diva Plu, que é um mnemônico em que eu formo a soberania, o C da cidadania, o D da dignidade. Então, sempre que a pessoa, né, quando a pessoa está engatinhando aí nos concursos, ela aprende o Sócio Diva Plu, que é o mnemônico de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Então você não esquece mais. Você vê quanto tempo já que passou que eu estudei e mesmo assim eu memorizei. Porque é uma estratégia interessante de aprendizado que você, depois que você assimila, você não esquece mais. Então, se você puder, na sua estratégia de estudo, fazer essas assimilações, essas relações com o dia a dia, fazer esses mnemônicos, né, formar frases com aqueles conteúdos mais assim decorativos, né, decoreba, como a gente diz no popular, ajuda muito. Tem um também que eu não lembro agora o que é, mas se formar as iniciais dá capacete de PM. São coisas muito bobas, mas que a gente não esquece. Acho que são as competências legislativas da União, que é que ela pode tratar em lei. Aí o capacete de PM, você forma letras de acordo com as iniciais das palavras. Né? Então você não esquece. Você pode até esquecer o que é que significa aquilo, mas o capacete do PM, o Sócio Diva Plu, você não esquece, né? Você sempre vai ter aquilo em mente. Então são pequenas estratégias que as pessoas podem adotar. Isso que você falou, Luiz Antônio, parece muito, eu não sei se você já ouviu falar nessa técnica, que é Palácio da Memória. Não. Que é justamente fazer associações com coisas absurdas. É mais ou menos isso que você está dizendo. Às vezes você está estudando um conteúdo, você pega esse conteúdo e associa com uma coisa absurda. Sempre que você lembrar daquele absurdo, você automaticamente vai lembrar do conteúdo. E eu acho que isso funciona, porque... teve uma disciplina na faculdade que era instrumentação cirúrgica, que simplesmente você tinha que decorar todos os instrumentos de um centro cirúrgico. Aí você vê pinças, às vezes as pinças são iguais, muda detalhes. E eu fazia associações. Só dar um exemplo aqui, tinha uma pinça que era Museus, o nome dela.
Quem é da saúde sabe. Aí o que foi que eu disse, meu Deus, como é que eu vou decorar essa pinça? Ela era meio quadradinha, ela parecia com o museu do Do MASP, em São Paulo. Aí ela tinha um formato do MASP Museu, museus. Pronto, quando eu olhava para aquela pinça, museus. Museus, Interessante, funciona. É porque a gente, acho que a nossa mente, né, o pessoal aí que trabalha nessa parte aí, neurológica, deve ter uma explicação científica, que a gente faz uma assimilação, né? Pode ser de uma bobagem. coisa com a outra e realmente dá certo. Dá certo. Acreditem, dá certo. Dá certo. Eu utilizei muito também. Hoje eu já esqueci muita coisa, porque é a importância da revisão, né? Uhum. Como era que você fazia as revisões? Era flashcards? Você tinha suas anotações, seus resumos? Como era? Na verdade, os meus estudos sempre... Eu não fazia resumo, mas eu grifava tudo e eu anotava algumas notinhas ao redor de alguns parágrafos. Por exemplo, eu estava lendo um parágrafo... Até coisa que eu não concordava. É importante, às vezes, você ler criticamente, porque tem coisas que você memoriza por não concordar com aquilo. Então eu li um parágrafo e não concordo. Aí eu escrevia, não concordo por isso. E ali eu já contestava o conteúdo. Logicamente que você não pode levar para a prova aquilo que você quer, né? Você tem que estudar, você tem que fazer a prova de acordo com o que você estudou. Né? Não é a sua opinião pessoal que vai valer lá na prova, né? Não vamos confundir. Mas eu utilizava esse não concordar com o que eu lia com a forma de assimilar. Eu escrevia, e eu aprendi isso com um colega também, que sempre... Como ele era do contra, colega de faculdade, tudo dele era não concordo, discordo. Eu aprendi para mim alguns pontos mais importantes. Se eu não concordar, eu tento debater também, sabe? Aquele assunto. Eu digo, olha, eu não concordo comigo mesmo. Eu não concordo por isso, por aquilo. E aí você assimila, você absorve, sem querer. Sem querer, você sabe, e não esquece. É uma estratégia de estudo também. Estratégia. E você lê criticamente. A gente até estava falando, nas nossas conversas privadas, a gente dizia assim, eu me esqueci até o nome daquele cara que eu comentei, que ele falou da decorada, da questão da... Sim, como é o nome dele? O José Carlos. José Carlos. Ele sempre aparece no meu Facebook e Instagram, ele diz o seguinte, gente, esqueça, o negócio é decorar, concurso público é decorar. Tem gente que diz, não, tem que aprender. Mas o negócio é decorar. Mas, minha gente, é o seguinte, você só aprende a partir do momento que você decora. É, porque as pessoas criaram o mito de que decorar é um conhecimento descartável. Ah, eu vou decorar aqui, aí daqui a 15 minutos você já não lembra do que você assimilou. Mas o decorar é importante. Eu entendo até que o decorar é um passo para o aprendizado. Na escola tem muito esse preconceito, né? As professoras dizem, olha, não decorem, estudem. Mas o decorar é uma etapa e tem coisas que a gente exatamente. E tem coisas que a gente não consegue memorizar sem decorar. Por exemplo, a tabela periódica. A tabuada. A tabuada. Então, você aprendeu a tabuada, mas como? Decorando. Você nem faz a operação matemática de cabeça, mas você sabe que 2 vezes 2 já vem no automático. Exatamente. Então por quê? Porque você e às vezes vai até, eu tinha colegas também, né, que faziam na rima, assim, 2 vezes 2, 4, sabe? Ia seguindo uma sequência, porque já decorou a sequência. Né? Então, o decorar, eu entendo que é uma etapa do aprendizado. O decorar não é apenas um conhecimento descartável. Decorei isso aqui, amanhã eu já esqueço. Tem coisas que eu decorei, que eu acho que decorei, que nunca mais esqueci. Porque depende do foco também, depende da atenção que você dá àquilo. Como eu falei, estudar não é pegar uma revista de caras, ver a foto da Angélica e do Luciano Huck nos Estados Unidos, faz uma leitura rápida ali, pronto. Aí, não é estudar, é só um passatempo, né? É um passatempo. Estudar, você precisa ler para compreender, né? E se for o caso, discordar do que você está lendo, como eu falei, uma leitura crítica também ajuda muito. Dali você cria mnemônicos, como eu falei, o Sócio de Vaplu, né? Que são os fundamentos da República. E depois revisar, né? Revisar com o quê? Com questões. Aí vem o que é concursos, que inclusive está na assinatura vitalícia. Eu vou fazer propaganda aqui. Vou abrir o que concurso também entrou nessa? Entrou. Olha. Entrou e assim, é importante porque lá ele reúne questões de todos os concursos. E já é tudo automatizado, Tudo automatizado. Quem não tem a conta, né? A conta paga, que tem os planos, resolve até 10 questões por dia, né? Mas se você assina a conta e parcela até em 10 vezes, 12 vezes, você tem o direito de ter aulas com professores, você resolve ter o comentário do professor na questão logo abaixo.
Então, uma das coisas que eu aprendi com o concurso é, os concursos que eu reprovei, eu peguei a prova e resolvi no que concurso. E lá eu aprendi com meus erros. Porque quando você erra uma questão, você fica com raiva daquela questão e você nunca mais erra. Se você descobrir por que foi que você errou, às vezes é uma besteira. Aí você diz, eu não erro mais, e realmente não erra. Porque você cria raiva por ter errado, né? Aí já associa, né? Associa. Olha, na prova passada eu errei essa questão por uma besteira, mas agora eu vou acertar. Porque como eu falei... Já aconteceu isso com você na prática? Aconteceu de você pegar uma dessas questões? Já. Olha aí. E lembrar que numa prova anterior... Porque como eu falei, as bancas elas repetem questões. Essas grandes não repetem tal e qual, literalmente. Mas repete a estrutura, repete o objetivo dela, né? Então, às vezes, faz uma prova, você diz assim, eu já vi essa questão em algum canto. Uhum. Ou você já viu no que concurso, ou já viu numa prova anterior. E já aconteceu de eu acertar numa prova porque eu errei em outra. Mas por que eu acertei depois? Porque eu fui estudar por que eu errei, né? Porque eu não acertei essa questão, foi olhar item por item. E muitas vezes eu pego o item correto e aprendo com aquele item. E fica só no item correto. Só no item correto, né? Entendeu? Olha, a resposta é a alternativa B, então o correto é isso aqui. Então eu leio o item várias vezes. É assim, 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 eu leio de novo, assim, assim, para tentar memorizar a resposta correta. Exatamente. Porque aí você, além de ter a raiva de ter errado a questão na prova anterior, você utiliza aquele percalço, né, aquela sua frustração em seu benefício. Sim. Porque você vai estudar e vai assimilar para, num caso futuro, não errar mais. E também você economiza suas energias, porque você já sabe qual é a questão, aí já vai no ponto. No ponto. Tem uma professora de cursinho que ela diz o seguinte, ela às vezes faz as enquetezinhas nas redes sociais, nos stories, né, pra gente ir respondendo. Aí tem gente que erra questões, antiguíssimas, aí ela sempre diz assim, gente, se cai, é porque tem quem erre. Mas é verdade. Porque tem gente que cai nos mesmos erros. Nos mesmos erros. E é o que eu falei, geralmente eles colocam questões que a gente não gosta. Uhum. Às vezes é um tópicozinho de uma disciplina que é o último tópico de um semestre de uma faculdade, que é pouco visto, né? Que é pouco visto, eles colocam lá. Justamente porque a prova é feita para realmente eliminar. A prova não é feita para classificar, é para eliminar. O objetivo da banca é eliminar. Tanto que em alguns concursos da área jurídica, para juiz, promotor, sobram vagas. Quando chega no final do concurso, da etapa, tem 40 vagas e só 20 pessoas passaram nas etapas. Uhum. Então eles lançam um novo concurso para preencher as 20 vagas. E veja só quantas pessoas estavam inscritas. Geralmente 10, 15 mil. Dessas 10, 15 mil, somente 20 conseguiram ir até o final. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da motivação, porque essa questão da quantidade de inscritos às vezes desmotiva as pessoas, mas vamos desmistificar. Luiz Antônio deve concordar comigo. Nem todo mundo que se inscreve vai fazer a prova. Nem todo mundo que vai fazer a prova estudou. E quem estudou às vezes não estudou com tanto afinco quanto. Então, quem está estudando aí com foco, eu acho que está na frente, né, Luiz Antônio? Então, não desmotive. Percentual mínimo. Quem está focado é um percentual mínimo. Você olha ali, geralmente antes da prova, eles divulgam locais de prova e as estatísticas de inscritos. Uhum. Aí você já tem um... Eu não vou mentir que quando eu fui fazer essa prova, né, para o Ministério Público, que tinha, acho que eram 17 mil pessoas, eu pensei em desistir. Eles não, são 9 vagas. Já seria o primeiro empecilho, né? Será que eu serei a última Coca-Cola do deserto para estar nessas 9 vagas? Que fui, né? Né? Então, você acreditou? Acreditei. Fui. Inclusive, um fato interessante. Estava acontecendo a greve dos militares. Foi aquela greve que o Cid Gomes pegou o trator, invadiu o quartel e tal. Naquela época, a prova, acho que a greve acabou na quarta, a prova foi no domingo. Corria o risco de nem acontecer. Isso. E eu não queria ir. Eu disse, não vou, porque Fortaleza deve estar muito perigosa. Os meus amigos que iam fazer, todos desistiram. E minha família, meu pai e minha mãe disseram, não, você vai fazer. Parece que é uma coisa assim, né? Que estava pré-determinada. Não, você vai fazer. Meu pai foi comigo, né? Fiquei hospedado na casa de uma tia lá. Meu pai foi. Disse, não, eu vou com você não vai deixar de fazer essa prova. E depois que eu fiz a prova, eu não quis ver resultado, porque eu achei que eu não tinha passado. Para 9 vagas, quem é que vai imaginar? Aí eu não olhei o resultado. E minha mãe sempre dizia, né? Olha o resultado, cadê o resultado da prova?
porque eu tenho muito apoio na família, né? É um ponto importante que a gente pode até falar no final. Minha mãe sempre perguntava, e o resultado? E o resultado? Eu disse, não passei não. Mas olha, e o resultado já tinha sem saído. nem ter olhado, né? O resultado tinha saído. Aí eu tinha feito o cursinho Prime, né? Que é um cursinho que tem sede em Fortaleza, são cearenses, são pessoas da nossa realidade mesmo. A gente, você pega um cursinho de fora, não tem a nossa realidade, né? E o Prime não. O pessoal é todo de Fortaleza e tudo, enfim. Aí eu fiz esse cursinho e o cursinho ligou pra mim, pedindo autorização para publicar minha imagem nas redes sociais do cursinho, porque eu tinha passado. Eu fui o único aluno do cursinho que passei, que passou no concurso. Quer dizer, e era o que não queria olhar o resultado. Eu não queria olhar o resultado, foi o que fez o cursinho ouvindo as aulas por fone de ouvido. Eu não fiz o presencial, porque tinha a possibilidade, né, de fazer o presencial e fazer em casa, online. Eu fiz todo online, né, com fone de ouvido, assistindo às aulas de madrugada. E de todos os alunos do cursinho Prime, eu fui o único a ser aprovado nesse concurso. Né? Aí eu dizia para algumas pessoas, o doidinho lá do interior, né, que estudou por videoaula, né, que trabalhava 10 horas por dia, né, não teve o direito de ter a redação, porque lá tinha aula de redação. E o professor corrigia do seu lado. Eu não tive direito a isso também. Então, minha redação eu estudei com as videoaulas mesmo. Eu não tive uma série de coisas e regalias, eu não tive. E eu que passei. Né? Então, o pessoal que estava lá, que teve todo esse... Às vezes, quando você tem muitos privilégios, quando você tem uma vida muito boa, você acaba... Às vezes é um entrave. Você precisa estar numa situação, às vezes, um pouco ruim para ter a motivação de sair daquela vida. Era uma das perguntas que eu ia fazer. Pois é, porque o concurso é uma forma de mudar de vida. Né? Tem pessoas que ascendem de uma classe social a outra só por causa de um concurso. A pessoa está ali desempregada, do nada passa num cargo elevadíssimo. Do nada assim, né? Eu digo porque Sim, tem todo processo, tem o processo, mas assim, você assume o cargo, já ganha o primeiro salário, você já muda de vida, né? Você já ascende na classe social, então o concurso ele também é uma mudança de vida. Você precisa estar disposto a mudar de vida. Logicamente que tem muitas consequências disso. Você sai de casa, né? Eu corri o risco de trabalhar lá em Uruoca, que eu nunca fui lá. Né? Tinha vaga lá, não tinha vaga aqui perto. Jaguaretama surgiu já bem depois. Mas, uma crise de ansiedade muito grande por ter que sair daqui, deixar meus pais e tal. Mas eu acabei indo adiante. Eu disse, não, eu acredito que como para Jaguaribe, como eu falei, não tem muito interesse, né? O pessoal quer mais ir para Fortaleza, em breve eu estarei em casa. Aí passei para perto, fiquei em Jaguaretama e depois de um ano estou aqui, né? Então o concurso é isso, é mudança de vida. Se você está disposto a mudar de vida, você tem que pagar o preço. Qual é o preço? É a renúncia, né? São horas e horas de, sentado numa cadeira, às vezes com fone, assistindo uma videoaula chata, né? Mas é o preço que se deve pagar. Perdendo sono. É perdendo sono, ansiedade, a pressão da família. Uma coisa também importante, não diga para todo mundo que você vai fazer uma prova, porque gera uma pressão. Né? Sempre que eu fazia provas, eu só dizia para meus pais, porque eles tinham que saber que eu ia viajar, então eu tinha que dizer para onde eu ia, né? Ia sair de casa? Né? Eu ia sair de casa, então eles tinham que saber para onde eu ia. Mas eu evitava dizer que eu ia fazer uma prova, para que não gerasse essa pressão, dizer assim, olha, meus amigos sabem que eu estou aqui, e se eu não passar, e vão ficar perguntando, e aquele concurso deu certo? Eu vou dizer o quê? Vou dizer que não. Gera todo esse estresse desnecessário. Então, fica na tua, estuda, viaja, faz a sua prova, volta, espera o resultado, não faça muito alarde, porque é ruim para você também, né? Às vezes é até trabalhar contra você fazer, sim, né? Verdade. Publicizar um assunto que também é muito pessoal, né? É algo que não é todo mundo que gosta de falar, né? Não é exatamente. E as pessoas que são mais esotéricas, místicas, acreditam até no olho gordo, né? É verdade. Pois olha, a pessoa, às vezes você fala pra uma pessoa que não quer ver o sucesso da outra, né? Aí dá errado, aí a gente até culpa, olha, foi fulano que eu falei que ia fazer a prova e não deu certo. Mas tem a questão psicológica de você se sentir pressionado. Quando você faz uma coisa, uma prova mais escondido, ninguém sabe, você fica mais relaxado. Mais relaxado. Não tem coisa pior do que você ser cobrado. Cobrado. Ou ficar em cima de você. E querendo ou não, tem a cobrança da sociedade. Ver você crescendo dentro de casa, estudando.
muitas pessoas com pensamento muito antiquado dizem que só estuda. Né? Não, fulano só estuda. Estudar é trabalho também. Claro que é um trabalho não remunerado, né? Você não recebe por estar estudando, em alguns casos, mas especialmente para concurso. Mas estudar dá trabalho e dá despesa. Você assinar um site só para resolver questões de concurso, você comprar material de cursinho, tudo é despesa. Até a própria inscrição do concurso, às vezes tem gente que nem tem o dinheiro, inscrição, né? Exatamente. A inscrição do concurso é importante em relação à inscrição. Olhar sempre os casos de isenção da taxa. Porque algumas pessoas nem sabem que tem direito à inscrição. E os concursos hoje estão com a inscrição bem salgada. Eu estou vendo de 150 para cima, já vi até de 300. Dependendo do concurso, Dependendo né? do concurso. Quais são os possíveis casos de isenções? Isenção. Aqui no Ceará, tem que ser servidor público do Estado de qualquer natureza. Às vezes você ocupa um cargo temporário, né, tá ali, mas você é servidor. Contratado já dá certo. Contratado dá certo. Você pede uma certidão na Secretaria de Recursos Humanos do Estado, eles dão uma certidão, você junta na inscrição, já tem direito à isenção. Quem tem cadastro do Cade Único, quem recebe benefício assistencial do governo, se não me engano, quem é doador de sangue também, alguns depende do edital. Né? Mas quem terminou em escola pública também. Escola pública. Então é importante, aí a importância de ver o edital, né? E outra, é bem rapidinho também o processo de isenção. Acho que são 1 ou 2 dias no máximo. No máximo. Aí depois fica só o prazo para quem realmente vai pagar o boleto, a taxa. Então, mais uma vez, retomando a importância de ver o edital. Porque às vezes você tem o direito de ser isento, de não pagar a taxa de inscrição e você nem sabe, porque você não leu, né? E aí é uma despesa a menos. Para um concurseiro, deixar de pagar uma taxa de inscrição já representa o quê? O valor da passagem do ônibus para ir, né? Exatamente. Então, tudo é uma questão de conhecimento, buscar conhecer, buscar se inteirar, né? Buscar saber o que você não está fazendo aquilo por fazer. Você tem um propósito, né? Você tem que ter consciência do que está fazendo. E algumas pessoas perdem isenção, perdem até o prazo. Eu já perdi prazo. Às vezes faz inscrição, esquece de pagar o boleto. Esquece de pagar o boleto. Eu já vi gente... Até pagamento de boleto também afeta, né? Afeta. Porque se você não pagar o boleto, você não faz a prova e você perde a chance da sua vida. Assim como eu não ia fazer esse concurso, que eu fui aprovado, porque eu com medo da greve dos militares e tal, e Fortaleza muito violenta, eu ia sozinho, meus colegas não iam mais. Eu ia perder a chance da minha vida, né? Porque o concurso, ele também... Como eu falei, é uma forma de mudar de vida, é um degrau na vida. Né? Você não é obrigado a ficar o resto da vida no cargo que você tá hoje. Você pode utilizar o cargo como um trampolim para outros cargos maiores. Posso citar o seu caso que você falou no início, né? Hoje em dia você já tem uma estabilidade, mas obviamente você disse que não queria ficar neste concurso especificamente. Você já está pensando nos próximos. Nos próximos. Só que hoje você já tem mais uma tranquilidade para estudar. Uma tranquilidade. Né? Você não precisa mais ter aquele cansaço que você tinha quando trabalhava em outros cargos. Isso. No cargo que eu estou atualmente, eu tenho uma rotina bem, né, menos estressante que o anterior. Eu tenho uma jornada de trabalho definida. Antigamente eu não tinha hora de sair. Né? Então meu cargo permite estudar e permite pagar os meus estudos, né? Antes eu tinha que pedir dinheiro para meus pais para comprar um cursinho, para comprar um livro. Hoje eu consigo financiar com o que eu ganho, né, os meus próprios estudos. Então, por isso que é importante, às vezes você sonha muito alto e você não quer subir degrau por degrau. E não se pode subir uma escada sem alçar degrau por degrau. Você quer ocupar um cargo elevadíssimo no serviço público, mas já quer ir direto, quer ir, como a gente fala no direito, per saltum, quer ir dando um salto. Não é assim. Existem os casos fora da curva, existe, porque para toda regra existe uma exceção. Já vi gente que pulou assim as etapas mesmo e passou num cargo elevadíssimo. Mas se você já tentou e não conseguiu, tenta um cargo menor, um cargo inferior e vai galgando degrau por degrau. Porque nós não podemos pular fases da vida, né? A gente não... Só um gênio mesmo para passar de imediato, passar em primeiro lugar e tal. É sempre o filho de uma vizinha, né? Ah, mas o filho da minha vizinha passou e está em primeiro lugar. Tem sempre isso. As pessoas usam são muito... São as exceções, não são as regras. Exatamente. E nós somos regra. Um dia, quem sabe, a gente possa ser uma exceção, mas hoje nós somos regra. Então a gente tem que seguir a regra. Tem que se preparar. Ah, eu quero muito ocupar o cargo X, mas tem esse cargo aqui inferior que saiu o edital. As disciplinas são similares.
faça esse concurso. Faça nem que seja para teste. Isso. Você, por exemplo, já disse inicialmente, mas é um caso vivo. O seu primeiro concurso você não passou. Não passei. E se você tivesse desistido só no primeiro? No primeiro. Então, como eu falei no início, eu fui todo autossuficiente, achando que por fazer uma faculdade eu ia tirar o primeiro lugar. Só né? tirava nota 10 na faculdade, toda disciplina era 9 e 10, aí eu vou Era fazer um o bom concurso. aluno. Uf. E uma coisa importante, o fato de você ser um bom aluno não quer dizer que você é um bom candidato no concurso. Receba. Às vezes você tira muitos 10, seu boletim é todo recheado de 10, mas você não se dá bem em concurso. Por quê? Porque estudar para concurso é muito diferente. É a estratégia que eu citei antes. É você ter um material direcionado, é você ter a bagagem daquelas disciplinas. Por exemplo, na minha área, eu preciso ter uma bagagem em direito constitucional, direito administrativo. São disciplinas que eu estudo diariamente. Mesmo quando não tem prova, eu estou estudando, estou revisando, estou resolvendo questões. Quando sai o edital, aí eu olho, que disciplina inovou? Qual é a disciplina nova que eles lançaram aqui? Aí eu vejo, poxa, essa disciplina eu não estudei, vou estudar a partir de agora. As que eu já tinha uma base, eu não vou focar mais. Vou resolver questões, né? Mas como eu já tenho esse alicerce, eu vou focar naquelas que eu não tenho ainda esse hábito de estudar. E o pessoal também só quer começar a estudar quando sai o edital. Outro erro, né, Luiz Antônio? Exatamente. Tem que ter constância. Tem que ter a base, tem que ter constância. É como o exemplo que eu falei do cérebro, né? O cérebro, eu comparo a um músculo, você tem que estar exercitando ele. E, por exemplo, existe algum... na verdade, na maioria dos concursos, existem disciplinas que são comuns a todos os cargos. Então, você estudando sempre, constantemente essas disciplinas, já está na frente. Língua portuguesa e matemática. E mais recentemente, o raciocínio lógico. Raciocínio lógico está caindo bastante. Então, qualquer concurso que você for fazer, as bancas elas estão inserindo essas 3 disciplinas, né? Às vezes tem matemática ou raciocínio lógico, uma ou outra. E às vezes as duas estão dentro, estão ali misturadas. Então é importante, eu quero iniciar minha rotina de concurseiro. Comece estudando a disciplina que cai em todas. Língua portuguesa. Se não cair questões objetivas, mas cai uma redação. Você tem que ter domínio em gramática para fazer uma boa redação, né? Então, estudar as disciplinas que são base, são o eixo de qualquer concurso. E depois do edital, depois que a banca for escolhida, que sai a notícia lá, você se prepara para o INSS, né? Você tem que estudar, tem que ter uma base boa em direito previdenciário. Comprar material, porque você fazer uma prova para o INSS e você não sabe nem qual é a idade mínima para se aposentar por idade, aí é complicado. Realmente você está fazendo por fazer, está fazendo por turismo, né? A prova. Só para passear. Então, tem que ter a base em direito previdenciário. Quando sair o edital, você olha, cai o português. Então já vou focar. É importante, língua portuguesa também já tem uma base. Né? Tem gente que esquece, né? Fica só nas específicas e português esquece. Deixa pra lá. Já teve concurso que eu fiz que as disciplinas específicas tinham menos peso do que as gerais. Língua portuguesa, raciocínio lógico. Quer dizer, o peso maior estava em língua portuguesa e foi quem definiu o concurso. Olha só. Eu já fiz concurso de fechar a parte específica e não passar por causa da língua portuguesa. A FGV, inclusive, fez isso comigo. Nossa. Porque tem muita questão lógica, tem muita questão de raciocínio mesmo, não é uma gramática pura. Aí eu retomo a importância de você conhecer a prova da sua banca. Você conhecer o que é que a banca costuma fazer. Por exemplo, eu acho que a FGV que gosta muito de reescrita de períodos, de frases, na voz passiva, na voz ativa, enfim. Se você não tem um conhecimento, se você não estudou, uma questão a menos você já vai ter. Você já vai cair aí 1000 classificações, porque concurso hoje, uma questão a menos, você cai cerca de 1000 classificações. Existem algumas bancas que, por exemplo, a cada erro você desconta 2 acertos. Eu acho isso um absurdo, mas explica aí pro pessoal. No caso, quem gosta muito de fazer isso, né, essa atrocidade com o concurseiro, é a CESP, que hoje é Sebrasp. Por que eles fazem isso? É para evitar que o aluno amarre uma questão? Eu creio que sim. Já aconteceu comigo, inclusive nesse concurso que eu fiz, pro MP, era CESP, Sebrasp. Nossa Senhora. E eu tive, acho que 5 questões corretas, mesmo, viu? Anuladas, porque eu errei 5. Né? Então, assim, lá no edital eles explicam também, é importante saber.
Se uma questão errada, elimina uma certa. Porque aí você é melhor que você não marque a questão. Se aí tiver dúvida, não marca. A estratégia está aí, não marque, pode deixar em branco. Porque se você marcar errado, você perde ela e você perde também um acerto. Então, por isso, mais uma vez, eu retomo a necessidade de você ler o edital e ver se tem essa regrinha lá também. A CESP, SEBRASP, a prova de banco, sempre tem. Prova de banco, polícias, sempre tem. Né? Então, tem pessoas que fazem a prova e nem sabem que tem essa regra. Aí, erra um monte de questão, anula um monte de questão, quase zero, né? Quase zero porque não sabe que pode deixar em branco. Exato. Acho que tem que marcar obrigatoriamente. Não, exatamente. Né? E outra coisa importante, cuidado ao marcar o gabarito. Tem gente que marca e perde questão marcando. Dá uma raiva muito grande porque você elimina uma chance da sua vida, né? Mas muito cuidado também. Vai marcando de 10 em 10, vai conferindo. Eu boto sempre... Geralmente eu faço concursos, eu boto o edital e a prova assim, lado a lado. Aí eu vou passando o dedo na questão e o dedo no gabarito. E vou pegando a caneta e vou marcando. Nem que para isso eu tenha que fazer um movimento repetitivo diversas vezes. Mas eu faço assim, que é para não perder. E como eu faço de 10 em 10, eu faço 10, aí eu paro um pedaço. Aí eu mais 10. Ah, é assim que você vai fazendo? Eu faço assim. Certo. Eu dou uma pausa, porque de tão repetitivo que fica, você acaba perdendo, sei lá, a coordenação, né? E acontece, o cérebro cansa, a vista cansa. Dá um bug no cérebro. Então eu faço de 10 em 10. Eu faço de 1 a 10, depois de 11 a 20, aí eu vou de etapa em etapa. Para não acontecer de você marcar questões erradas. Uhum. E se você marcar uma errada, você erra toda a sequência. É verdade. Eita aí. Então, muito cuidado. Se você não erra só uma, não. Porque se você for no pique marcando, você erra toda a sequência. Tudo que vem depois vem errado. Então, muito cuidado. Coloca a prova lado a lado com o gabarito. Vai abrindo cada questão. Né, vai passando as folhas da prova. Vai olhando questão por questão e conferindo. E vai marcando. E marcando, geralmente, é na bolinha. Né? Os concursos hoje não aceitam mais o X. Você tem que preencher. Porque como a correção é automatizada... O computador, ele lê a bolinha. Então, muito cuidado também. Se mandar marcar a bolinha, marque a bolinha. Faça a bolinha. Senão, não conta. Não marque X, não. Porque o próprio gabarito, ele traz a orientação. Mas tem gente desavisada que não lê também as orientações. E acaba marcando X. Você perde a questão. Porque o computador não vai ler a resposta. Ele não vai identificar que ali houve uma resposta. Ele vai anular a sua questão. Então, também é outro fator importante que só quem tem prática, né, quem já fez algumas provas, vai saber. Uhum. Né? E outra coisa interessante é o que levar na prova também. Tem gente que leva, eu já vi gente levar vasilha de comida, praticamente almoçar na prova. Um piquenique, né? Um piquenique. Não é pra tanto. Leva uma barra de cereal, leva uma garrafa, coloca a garrafa, é importante não colocar perto da prova, que eu já molhei o gabarito, porque a garrafa suou, né? Perdeu? Não, né? eu molhei a parte que... Tem a parte que bota o nome, né? Identifica. Cabeçalhozinho. Né? Eu molhei em cima. Porque suou o fundo da garrafa e eu coloquei a folha em cima. Uhum. Aí quando eu olhei... Foi por pouco, viu? Foi por pouco. E se eu... Porque na grande maioria das vezes o gabarito eles não dão outro, né? Não dão. Perdeu aquele, único, adeus. É único. Então, muito cuidado também com esses objetos que você leva. Leva uma garrafinha d'água, coloca ela no chão, coloca ela numa parte, essas cadeiras de faculdades, né, que a gente faz concurso, geralmente tem um canto que coloca objetos, coloque lá, cuidado para não molhar o gabarito, cuidado para não manchar o gabarito com chocolate, que já aconteceu de quase manchar, o dedo fica sujo. Você dá uma pausa, né, porque ninguém é de ferro. Você dá uma pausa, vai comer um chocolatezinho, o chocolate tá derretido. Discretamente, você abre a sua embalagem sem fazer barulho e atrapalhar também não levem aqueles salgados, que a gente chama xilito, né? Pra que fazer barulho. Pra fazer barulho na sala pra atrapalhar os colegas. Muito cuidado, se for comer uma barra de cereal, um chocolate, cuidado pro dedo não tá sujo, porque você mancha o gabarito. E se manchar em cima da resposta, você perde também. E são experiências de quem já passou por coisas parecidas. Estou dizendo Se ele está falando é porque ele já fez. Não foi... não, mas foi um amigo meu, né? Como diz amigo seu, tá certo. No Altas Horas, né? Foi um amigo meu que passou por isso. Mas muito interessante são dicas porque... impressionantes e precisas. Porque é o seguinte, Qual foi o aprendizado que a gente pode tirar daqui em resumo?
prestar atenção em todo o processo do concurso. O processo inicia a partir do momento que você abre o site para ver o edital, baixar o edital, ver todo o cronograma, né, as datas, separar material, focar nos estudos. Importante escolher um bom cursinho se a pessoa tiver a oportunidade, um bom mentor para direcionar, não perder os prazos, pagar o boleto em dia. E na hora da prova também ter essa concentração, ter essa organização. Até no último momento, que é passar o gabarito. Né? Muito cuidado também, como eu falei, né? Ao E passar outra, o gabarito. prestar atenção também na lista de aprovados, né? Porque senão vai fazer que nem Luiz Antônio, ficar terceirizando. Antigamente eles enviavam um telegrama para comunicar que a pessoa tinha, né, muitos anos. Hoje sai a lista hoje sai a lista na internet. Então, se você não ficar de olho, né, pode ser que passe. Se for um concurso em outro estado, que você não acessa o diário oficial daquele estado, pode passar. E perdeu. Porque eles também não têm a obrigação de estar. Você que fez o concurso que tem que ficar monitorando. Hoje né? tudo é publicado pela internet. Então, não tenha preconceito. Se você fez a prova, acho que não passou, olhe o resultado. Veja onde errou, para a próxima ser melhor. Pegue os erros dessa prova, corrija, aprenda com os erros, né, que os erros nos ensinam mais do que os acertos. E tenta não errar na próxima. Foi isso que eu fiz, é isso que eu continuo fazendo e tem dado certo, né? Graças a Deus, consegui êxito, né? E foi com isso aqui que eu falei. Tem pessoas que têm dificuldade em repassar a sua experiência porque tem medo de outras pessoas. Eu quero que as pessoas cresçam mesmo, né? Eu quero que as pessoas aprendam como é que se estuda para um concurso, que passem num concurso. Porque, como eu falei, é mudança de vida. Você muda a sua vida, muda a vida da sua família, né? Então, muda a sua história de vida. Então, a mensagem, né, que eu deixo pro pessoal é isso. Estudem, né? Fiquem de olho nos editais. Observe qual é a sua área de formação. Faça concursos na sua área. Se não tiver concurso na área, faz na área nível médio. Para quem tem ensino médio, tem concurso aí para banco, correios. Se bem que nós tivemos uma época com poucos concursos, né, por causa da pandemia. Mas já voltou a sair a temporada dos editais de concurso. Então fica de olho, tem alguns sites, o PCI Concursos, você pode olhar os editais. Né? O próprio Q Concursos, ele informa os concursos que estão em andamento. Então dá uma olhadinha. Se for preciso fazer em outro estado, a dificuldade é maior, porque tem o traslado, mas tenta fazer. Interessante também, faça 2 cargos no mesmo dia. É importante, porque você faz 2 concursos. Um de manhã e outro à tarde. A chance de passar, ela dobra, né? Porque você pode pensar, né? É muito cansativo. Não, é cansativo, realmente. Porque você faz uma prova... Mas são 2 chances. Mas são 2 chances. Você faz uma prova, almoça ali no chão, ali, naqueles pratinhos ali que vende na frente das escolas, né? Das universidades. Já volta de novo para fazer outra prova, mas você dobra a sua chance de... É como a telecena, dobra a chance de ganhar, né? Tem a propaganda. Do mesmo jeito, o concurso, né? Você dobra a sua chance de passar e de ocupar um cargo público. Tem um cursinho que eu tenho, que é o do Rômulo Passos, né? Que é voltado mais a essa parte da enfermagem. E tem uma frase que eles falam bastante que é: estuda que a vida muda. Então, se você que está nos ouvindo e está nos assistindo, tá aí com essa vontade de fazer um concurso público, faça, vale a pena, né, Luiz Antônio? Vale a pena. E aqui eu também vou utilizar a frase de um chefe meu. Ele disse que o filho dele já faz o ensino médio, né? Chegou para ele e perguntou: pai, por que eu devo estudar? Aí ele respondeu: para que ninguém decida por você. Arrasou. Para mim, a melhor definição, né, do porquê você precisa estudar. Para que você tenha autonomia, para que você decida a sua vida por você. Tenha autonomia financeira, autonomia na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Então, para mim, eu aprendi essa frase: por que eu devo estudar? Para que ninguém decida por mim. Que o meu chefe, ele tem um doutorado, acho que é em sociologia, e ele tem muito essa questão, trata muito das relações de poder entre as pessoas. Ele fala até que numa mesa de restaurante existe relação de poder. Quando você chega e diz assim: escolha por mim, você está renunciando à sua autonomia. Quando você pede para alguém básicas, escolher, né, o seu prato. Eu faço muito isso. Quando a gente sai, às vezes, à noite, escolha aí o sabor da pizza que eu não quero escolher. Eu estou renunciando à minha autonomia. Isso é muito comum, inclusive. Muito, né? comum. Então, nas pequenas coisas, as pessoas renunciam, né, a esse poder, essa autonomia. E estudar é como ele falou, né? É você permitir que você
decida por você, para que o outro não precise decidir por você. Show de Né? bola. Então é muito interessante. É uma frase que tem vários significados, uma frase que eu considero assim muito impactante, porque a gente pensa que estudar é apenas para ter uma profissão, para poder ter um dinheiro no final do mês, mas não, tem essa questão também de você ter a sua independência, você ter a sua autonomia. O desemprego, né, algo que a própria Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, né? Uhum. Então o desemprego, a dificuldade é algo Estabilidade, é algo que destrói realmente, né, o homem. E o concurso ele lhe permite essa garantia. Vou dar só um exemplo. Na pandemia, quando muitas empresas demitiam seus empregados, porque não tinham como abrir, não tinha como manter a folha de pagamento, o serviço público colocou o servidor em teletrabalho em casa. Com exceção dos profissionais da linha de frente, o pessoal da saúde, pelo menos na minha área, o pessoal ficou em casa com o notebook, trabalhando, 2 anos em teletrabalho. Por quê? É a estabilidade que o concurso dá. É a garantia de vocês ficar ali, a não ser que você faça alguma coisa errada, responda um PAD e perda o cargo. Uhum. Mas se você fizer a coisa certinha, é a garantia que você nunca vai regredir, que você nunca vai retroagir as fases da sua vida, né? É dali pra frente. Não é como aquela frase que diz, daqui pra frente é só pra trás. Não, é daqui pra frente é só pra frente, né? Pra frente mesmo. Então eu sempre que eu converso sobre esse assunto, eu tento conscientizar as pessoas da importância, né? Dessa, já disse aqui várias vezes, mudança de vida. Muda completamente. Muda de uma forma que você às vezes olha pro passado e diz assim, meu Deus, como minha vida mudou, né? Mudou pra melhor, né? E eu espero que isso aconteça também com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que decidam realmente mudar de vida. Não é uma decisão fácil, volto a repetir, já disse aqui várias vezes, mas o fruto, né, o produto de todo esse esforço, ele é muito recompensador. Né? Então fica aqui... E duradouro, né? E duradouro, porque é a certeza, né? O serviço público tem a estabilidade financeira e tem a estabilidade jurídica, que é o quê? É o que a Constituição prevê. Após 3 anos de exercício, você fica estável no serviço. Uhum. Então você passa 3 anos de avaliação. Inclusive eu estou sendo avaliado porque eu vou completar 3 anos no ano que vem, em julho. Então a gente passa por cursos de formação, a gente passa por avaliações periódicas a cada 6 meses, para adquirir a estabilidade no serviço público. Depois que eu adquirir a estabilidade, aí as hipóteses para eu perder o cargo são bem reduzidas. Só você sai, se você quiser. Se você não fizer um trabalho bem feito, ou se quiser mudar de cargo. Isso, Se eu quiser realmente sair, né? Não quero mais continuar, passei em outro concurso. Ou então se eu fizer algo de errado, e aí eu vou responder a um procedimento administrativo disciplinar na instituição, e aí a consequência pode ser, né, a perda do cargo. Uma das consequências, mas tem a advertência, tem a suspensão. Mas eu estou só dando a visão geral, né, de como a estabilidade permite você ter a garantia de permanência ali no seu emprego. Né? Como eu falei, na pandemia, enquanto muitos eram demitidos, o serviço público colocava o servidor em casa. Então, é bem recompensador. E assim, eu espero que as pessoas se interessem mais por esse assunto. Se for o caso, a gente volta mais vezes também, né? Para tratar até uma parte 2, né? Tratar de coisa mais técnica. Que foi um podcast, né? Foi uma coisa assim bem descontraída. Com certeza. Mas se for o caso, a gente volta de novo muito e bem. Complementa. Eu vou querer, com certeza. Luiz Antônio, eu falei para você e repito que a sua vinda aqui é muito importante porque serve como motivação para muitas outras pessoas que estão aí com esse desejo de fazer um concurso público. Tem gente que já tentou até fazer e já desistiu, para que elas continuem, para que elas sejam direcionadas da maneira correta, né? Por isso que eu queria muito que você falasse também sobre suas dicas, estratégias de concurso, para que as pessoas não ficassem perdidas. E parabenizar você, um cara jovem, eu estava até dizendo aqui, agora vamos para a descontração, que já faz 28 anos que Luiz Antônio vai completar 30. Ele nunca chega nesses 30 anos. Mas esse ano agora eu vou 30 certo, né? e vou igual a música da Sandy, né? Sou jovem para ser velho e velho para ser jovem, né? Quando ela completou 30, ela lançou essa música. Pois é, e o jovem que já está aí concursado e
com planos de crescimento, graças a Deus, né, Luiz Antônio? E assim, você foi o primeiro de muitos outros que eu vou trazer aqui para o nosso podcast, para o nosso programa de rádio, para que sejam inspirações também para outras pessoas. As suas dicas valem para todas as áreas, não só para a área judicial, para quem fez direito, mas não, até eu que, por exemplo, vou me formar agora como enfermeiro, vou fazer concursos para essa área, suas dicas são muito importantes para mim. Então, assim, você foi o primeiro de muitos que virão nessa série de concurso público. Então, quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, foi enriquecedor para mim e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por sua disponibilidade. Agradeço o convite e como eu deixo aqui, né, já deixa. Uma parte 2, né? Parte 2, ó, tá gravado, viu? Pois tá gravado. Obrigado pelo convite. Valeu, meu querido. Muito obrigado. E é isso aí, esse foi o nosso querido Luiz Antônio. Vou fazer aqui mais uma vez a biografia dele para a gente finalizar. Graduado em Direito pela Faculdade Católica Rainha do Sertão, lá de Quixadá, né, Luiz Antônio? Isso. Pós-graduado em Direito Trabalhista e Previdenciário pela Universidade Regional do Cariri e concursado, técnico ministerial do Ministério Público do Estado do Ceará. Não é qualquer pessoa, é um cara de peso, viu? Então, Luiz, muito obrigado. E você vai ficando na sintonia. Quero agradecer aí a paciência do meu amigo Sionê, que está ali esperando para entrar daqui a pouquinho. Ele vai entrar no ar, tá certo? Pessoal, tchau, tchau. Um beijo no coração. Valeu!